E aí, Paulo, tranquilo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão ouvindo, gente? Estão vendo o áudio aí? Como que tá? Aqui tá beleza. Não, tranquilo. Richard falando, correto? Isso. Gostei do nome, bacana, hein? Diferente, né? Diferente, bacana. Eu gosto de nome diferente, cara. Gosto pra caramba. Vamos aguardar só mais um instantinho aí. Parece que o Paulo entrou, mas caiu a conexão da internet dele, pelo visto. Mais um, 2 minutinhos a gente inicia, tranquilo? Beleza. Parece que o Paulo não conseguiu entrar, mas a gente vai estar iniciando aqui, Richard, para a gente não perder tempo, porque depois a Catiele vai estar tendo a segunda aula com vocês, beleza? Beleza. Ela vai falar um pouquinho do curso, de como funciona a instituição para vocês. Questão de presença, essas coisas, ela vai passar para vocês. Então, beleza. A gente vai estar junto aí durante esse período no curso de manutenção de computadores e celular, né? E eu vou falar um pouquinho para você, então só você que está online, sobre quem que eu sou, para saber quem que é esse cara que vai estar acompanhando vocês aí no decorrer desse tempo, né? Um tempinho bom aí de curso. Meu nome é Fernando, eu trabalho há bastante tempo já com manutenção de computadores, aproximadamente aí 12 anos, mais ou menos, que eu trabalho, mais firme, mas já tem uns 15 anos que eu estou nessa área. Comecei através de menino mesmo, gostava muito de tecnologia, ia para a casa dos meus tios, aí lá tinha computador, eu gostava muito e fui me encantando por essa área de tecnologia. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de fazer cursos na área de informática básica, depois passei para os cursos avançados, que era edição de imagens, e também essa parte de manutenção de computadores. Com 16 anos eu já tinha curso nessa área, já tinha conhecimento. E ali eu não só gostei muito dessa área, como já comecei também a ganhar um pouco de dinheiro com isso. Você vai notar o seguinte, mesmo antes de você acabar o curso, você já vai começar a ganhar um dinheirinho com manutenção, se você quiser, viu? Depois de uns 2, 3 meses de curso, já começa a ter um entendimento melhor, já começa a resolver alguns problemas, ter seus clientes. E aí que eu encantei mesmo pelo negócio, né? Porque juntava aí o que eu gosto
e algo que dá dinheiro, melhor é impossível fazer algo que gosta e que ainda ganha dinheiro com isso, né? Não tem como. Certo. É top, né? Aí o que aconteceu? Fui desenvolvendo meu trabalho, cheguei numa idade que eu já podia entrar no mercado de trabalho. Com 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu assinei a carteira. Na realidade, acho que foi uns 4 dias antes de fazer 18. Eu fui trabalhar numa empresa para dar aula de manutenção de computador e trabalhar como analista de sistemas também na época. E só foi crescendo essa paixão por essa área, sempre fazendo serviço por fora. Depois de um tempo, surgiu uma oportunidade muito boa para mim de trabalhar numa empresa, que é onde eu trabalho até hoje. É uma instituição de ensino, a gente tem mais de 2.000 computadores nessa instituição. Eu sou técnico especializado na área de impressoras, né, dou manutenção dos computadores também, mas a minha especialidade nessa empresa é impressoras. Impressoras só eu que mexo. E também com outros equipamentos eletrônicos, que a gente vai estar vendo também durante o curso, no break, tudo que se envolve em informática, que se diz a respeito de eletricidade, acaba que a gente trabalha. Uma coisa bacana que você vai ver é o seguinte, você aprende da manutenção de computador, né? Mas aí, pelo fato de você já entender a eletrônica do computador, já saber fazer reparos, você consegue reparar outros equipamentos que você não fez curso. Você consegue fazer reparo na televisão, você consegue fazer reparo em diversos outros equipamentos que têm componente eletrônico, sabe? Então, assim, isso é bem bacana, você acaba ganhando bastante dinheiro com isso e também evitando gasto. Muita coisa que dá manutenção aqui em casa, por exemplo, eu mesmo pego e mexo, não preciso de pagar um técnico para consertar, sabe? E isso é muito bacana. E aí surgiu a oportunidade de estar dando aula para vocês também. A Tiele me convidou para estar assumindo esse curso de manutenção de computadores e celulares e eu topei na hora o negócio. Então, basicamente é isso. Tenho já bastante tempo aí de experiência. Peço assim que durante o curso todo, cara, pergunte muito, sabe? Quanto mais você perguntar, mais você vai conseguir extrair de informação de mim. Na última aula, até comentei com os meninos da outra turma, da turma de MCC2, que eles perguntaram muito. Então, tinha muita coisa que não estava no script da aula, mas que eles perguntaram e eu acabei conseguindo passar esse conhecimento para eles, tá? Então, assim, fique sem jeito, não. Não pensa, uma pergunta boba, uma pergunta... Não tem disso, não. Qualquer pergunta aqui é válida. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui se o nosso colega falou alguma coisa. Ele ainda não deve ter conseguido acessar, não. Deve estar com problema na internet. Vamos tocar o barco aqui. Então, agora eu quero ouvir um pouquinho de você, Richard. O que você espera do curso? Por que você entrou nesse curso? O que te deu na ideia de vir para essa área de manutenção de computadores e celulares? É porque, no caso, eu entrei nessa parte que eu queria tentar entender um pouco mais da eletrônica, sabe, interna. Porque eu já até fiz um curso também já de computador antes, sabe? Uhum. Só que isso já tem uns 3 anos. Só que eu fiquei um tempo sem mexer na área, né? Aí agora eu tô querendo voltar. O curso que você fez de computador era para operar o computador ou manutenção mesmo? De operacional e de manutenção também. Entendi. Então você já tem certo conhecimento aí, desmontar, montar, arrumar algum Um, defeitinho? um pouco, sim. Não, beleza. Pode ficar tranquilo que você vai ficar bem especialista quando sair do curso. Vai sair bem informado. O pessoal está montando um laboratório para a gente. Atrasou um pouquinho a montagem desse laboratório por causa dessa pandemia, sabe? Mas vai ser um laboratório muito bem estruturado, assim, que vai estar atendendo vocês muito bem, mas muito bem mesmo. Vai dar para fazer um curso top, um curso que vai ter muita prática. Eu consegui organizar as aulas de forma que essa parte teórica aqui que a gente vê vai adiantar muito, porque aí quando a gente passar para a prática, voltar tudo ao normal, né? A gente vai ter toda essa base necessária para eu chegar só fazendo a prática mesmo. Então, assim, vai ser bem bacana. Paulo conseguiu entrar aí? Tá ouvindo o áudio agora, cara? Parece que não. Vamos continuar aqui, então. Bom, nosso curso é o seguinte, a questão de número de aula por semana, a gente vai ter uma aula por semana, né? Vai ser um encontro. A Catiele vai até ver com vocês depois, não sei se ela já viu, parece que durante esse período agora dessa pandemia, vocês vão fazer aula na segunda-feira, não vai ser nesse dia não, tá? No dia
de quinta, não. Parece que vocês vão fazer junto com outra turma. Ela chegou a conversar com vocês sobre isso? Ela não falou, não. Tá. Na segunda aula, que vai ser aquele segundo link que o pessoal postou, ela vai conversar com vocês para ver a possibilidade dessa questão, se vocês fazem junto com outra turma, se vai ser separado ou não. Talvez, se vocês forem fazer junto com outra turma, como eles estão um pouquinho adiantados, ela vai ver a possibilidade da gente ter uma aula amanhã. Porque se a gente conseguir ter uma aula amanhã, eu consigo colocar vocês no mesmo nível que eles para continuar, entendeu? Certinho, então. Para você consegue fazer as aulas na segunda, se for necessário? Não, dá sim. E amanhã, se for preciso, você consegue, de 7 às 9? Acho que amanhã eu tenho que ver, porque eu tenho que. Eu tô indo pra fazenda, sabe? Uhum. Aí eu acredito que, como sexta é feriado, não sei se eu vou estar aqui em Patos. Não, mas seria só amanhã mesmo à noite, de 7 às 9, que seria para colocar vocês no mesmo nível da outra turma, para vocês conseguirem acompanhar, sabe? Certo. Aí depois seria toda segunda mesmo. Porque eles Não, estão acredito uma que dá aula, certo, sim. que eles estão uma aula adiantada em relação a vocês. Aí amanhã a gente tiraria essa diferença. Não, acredito que dá certo, sim. Não, beleza. Paulo, conseguiu conectar aí, Paulo, ou não? Consegui, mas eu tô nos dados móveis. Eu acho que não vai durar muito tempo, não. Ah, tá. Entendi. Cara, me apresentei aqui. Meu nome é Fernando, tá? Trabalho já há bastante tempo com manutenção de computadores. Tenho já uns 15 anos de experiência nessa área. Aí eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Richard. O que aconteceu que você entrou nesse curso? O que você espera do curso? Então, né, eu tô agradando, assim. Tô querendo aprender e espero que venha valer a pena, que eu possa utilizar isso para mim ainda futuramente, que pode me dar um rumo, né? Não, com certeza. Pode esperar, igual eu estava comentando com o Richard aqui, você vai ver que mesmo antes de concluir o curso, cara, depois de uns 2, 3 meses de curso, você vai começar a ganhar dinheiro com isso, viu? Já consegue pegar aí uma manutenção ou outra para fazer. Então, rapidinho você já vai ter um retorno, pode ter certeza. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho então do cronograma do curso, o que a gente vai estar aprendendo. Essa aula é mais para isso mesmo, para a gente estar iniciando, tá? Essa questão de cronograma. A gente vai estar vendo aí, dentro da parte de manutenção de computadores, a gente vai entender um pouco mais aí sobre eletricidade, ter noções de eletricidade, questão de grandeza, o que seria a tensão elétrica, corrente elétrica, resistência, impedância. Na realidade, quando a gente diz manutenção de computadores e celulares, está tudo envolvendo a parte elétrica, né? Eletricidade passando o tempo todo, então assim, a gente vai ter que pegar bem firme nessa área para ter um conhecimento melhor, um embasamento melhor. A gente tendo um bom conhecimento em eletrônica, nessa parte de eletricidade, muitos problemas a gente vai conseguir bater o olho e já diagnosticar o que é o problema desse equipamento, especialmente na área de computador. Às vezes você bate o olho ali, você já consegue saber o que é o problema. Celular, às vezes você tem que desmontar primeiro para você ter uma noção, mas também facilita muito para a gente estar dando um diagnóstico. A gente vai aprender como utilizar o multímetro. Vocês já têm conhecimento do que é um multímetro ou não? Eu tenho, sim. Já tem conhecimento, né? O multímetro eu sei o que é também. Então, o multímetro assim, vai ser cargo-chave para a gente, pelo seguinte: questão de medir tensão elétrica em tomada, extremamente importante quando você vai atender cliente. Você não tem noção de quantas vezes que eu já atendi cliente, você chega lá, a pessoa não sabe te falar se aquela tomada é 110 ou 220, aí eu acho que é 110, e aí, você vai arriscar o equipamento do cliente? Ou às vezes o equipamento seu que você leva para teste, colocar na tomada e queimar ele? Não tem como correr esse risco, né? Já peguei muito problema que você chega, o cliente fala, o computador ligou e parou de funcionar do nada. Você vai ver, colocou na tomada 220, a fonte estava chaveada para 110, torrou a fonte. Quando não torra alguma coisa para frente, quando não queima algum componente para frente, né? Então, assim, o multímetro vai ser bem necessário para a gente. Também para diagnosticar quando dá problema em placa-mãe, a gente vai ver mais para frente que é bem útil, porque você consegue identificar onde que está passando a eletricidade e onde que deveria estar passando a eletricidade, mas não está passando essa eletricidade. Então, bastante útil para a gente. A gente vai estar entendendo um pouco os componentes, né? Resistor, transistor,
Provavelmente vocês já pelo menos ouviram falar de resistor, de transistor, que são equipamentos eletrônicos ali, alguns componentes em pequeno que ficam na placa-mãe. A gente vê muita coisa aí hoje o pessoal, às vezes por falta de conhecimento, às vezes não é nem por maldade, alguns técnicos chegam na casa do cliente e falam, tem que trocar a placa-mãe. Você vai ver, às vezes ela troca um resistor, um transistor, troca de um capacitor, que é algo simples, sabe? E aí acaba que ambas as partes perdem. Porque para fazer só uma troca de uma placa-mãe hoje, eu cobro entre 30 e 50 reais, porque é só fazer uma troca, é bem simples. E às vezes o cliente vai pagar 400 reais na placa, mais 50 da sua mão de obra, 450. Talvez se fosse só você fazer um reparo em alguns componentes eletrônicos, você ganharia mais, cobraria na casa de 80, 100 reais para estar fazendo o reparo, e para o cliente sairia aí 350 reais mais em conta. Então, para ambas as partes, é muito bom ter esse conhecimento de eletrônica, né? Para você conseguir fazer reparo, ganhar mais dinheiro e sair mais em conta o reparo para o cliente. Todo mundo sai ganhando em relação a isso. Então, noções de transistores, vamos estar vendo também. Essa é a parte de eletrônica toda. Entender melhor como que funcionam os circuitos, né? E a gente tem outro módulo que é de manutenção em si. Esse módulo anterior que é o módulo de eletrônica, tá, pessoal? Vão ser 8 horas. E o módulo de manutenção de computador em si é o módulo que tem maior carga horária, são 54 horas. E aí a gente vai entrar bem fundo nos computadores mesmo. Identificar como que funciona um computador, entender como que é esse funcionamento. Eu aperto um botão aqui, mas como que começa? Qual que é a função de cada peça? Como que elas trabalham em conjunto, né? Isso é bem importante da gente estar entendendo também para fazer os diagnósticos. Após fazer isso, também vocês vão ver que vocês já vão ter capacidade, depois da aula que a gente deve ter amanhã, se der tudo certo, a gente vai ter mais uma aula amanhã, tá? Vocês já vão conseguir diagnosticar alguns defeitos. Na aula de amanhã a gente vai falar sobre isso, às vezes um defeito ou outro computador aparecer, vocês já conseguem falar, esse problema é de memória, não, esse problema é de processador. Já é possível através dessa questão de conhecer como que funciona, né? Eu conhecendo como que funciona, eu já consigo diagnosticar algumas coisas, tá? Então a gente vai conhecer também em separado como que funciona cada um dos componentes do computador, como que eles funcionam tanto em sintonia como de forma individual. Vamos estar vendo a parte de montagem e manutenção de computador desktop, né? Que seria esse computador de mesa que a gente utiliza, o pessoal chama desktop, e notebooks também a gente vai estar vendo. Montagem, desmontagem, troca, reparo, né? Vamos conhecer as ferramentas que são necessárias para montagem e manutenção de um notebook. Isso é de extrema importância, pessoal, pelo seguinte, a gente está muito habituado a um computador, né? Computador, geralmente, com uma chave ali, você consegue fazer toda a manutenção dele. Você pega uma chave Phillips, consegue desmontar tudo, fazer troca, é tranquilo. O notebook não é assim. O notebook ele é um pouco mais complicado de estar fazendo a desmontagem. Ele tem muita travinha interna que você pode quebrar a carcaça dele, se você não tomar bastante cuidado. Ele tem também, alguns notebooks precisam de chaves específicas. Não basta você ter uma chave Phillips. Você precisa de ter chaves específicas para fazer a abertura dele. Especialmente o notebook da Dell. O notebook da Dell é bem complicado. Está fazendo a desmontagem. Então a gente vai conhecer isso, para que a gente não compre ferramentas de maneira desnecessária, mas também cada um tenha pelo menos as suas ferramentas básicas que precisa de fazer manutenção, né? Vamos estar aprendendo aí o que é necessário para o manuseio, as peças de computador para evitar dano. Não é simplesmente lá mexer numa peça. A gente pode, por exemplo, queimar uma peça, né, se não tomar cuidado, que seria energia estática. Vocês já ouviram falar dessa energia? Já sim. Beleza, já ouviu também, Paulo? Energia estática? Já ouvi falar. Basicamente é uma energia, o próprio nome fala, estática, né? Que ela fica parada. O corpo da gente, a gente pode descarregar numa peça, numa memória, por exemplo, a energia que a gente tem nele, você queima a memória. Acontece toda vez que eu pegar com a mão? Não. Pelo contrário, vai ser bem raro de acontecer. Você vai pegar 100 peças e olha lá que você vai queimar uma. Mas é aquele negócio, se você der a falta de sorte, né? Se for o seu dia hoje e você bobear. Então, assim, tem maneiras corretas de manusear as peças, especialmente memória e processador, a maneira correta de você pegar sempre pelas bordas. A gente vai estar aprendendo isso para evitar alguns danos. Já vi muito caso de pessoa que chama um técnico,
estava com problema na fonte, o computador, o técnico sai e está com a memória queimada também. Aí vai entender porque o técnico foi fazer um teste de memória, tirou para fazer a limpeza, pegou da maneira incorreta, deu uma descarga elétrica e queimou essa memória. Então, assim, é raro, mas acontece sim. É uma realidade que a gente vê com alguma frequência, né? Vamos estar identificando a questão de chipset, o que é o chipset de uma placa-mãe, qual que é a importância dele para o funcionamento do computador. Vamos estar aprendendo também a identificar fabricante, modelo de componentes de forma geral, não só da placa-mãe, mas de outras peças. Na aula de manhã mesmo a gente vai falar um pouquinho disso, tanto que é importante a gente ter uma noção qual que é o modelo, por exemplo, de uma memória, qual que é o fabricante dela, para que a gente possa fazer uma compra, uma substituição, ou possivelmente até um reparo quando for possível. Então isso tem uma importância bem grande, bem maior do que se parece. Às vezes pensa, mas a minha memória é DDR3, é só ir lá e pedir para comprar uma memória DDR3. Né? Sim e não. Boa parte dos computadores você vai comprar qualquer memória DDR3, vai colocar e vai funcionar bacaninha. Já tive casos de memórias, especificamente da marca HP, a marca HP é um pouquinho mais chatinha nesse detalhe. Coloquei memória de outra marca, não reconheci a memória. Pensei que a memória estava estragada, fui atrás de troca e consegui trocar ela. Coloquei novamente, não reconhece. Depois de bastante tempo eu entendi que aquela placa-mãe não aceitava aquela memória, ela não trabalhava com aquela memória. Então, assim, eu sofri bastante por uma coisa extremamente simples, sabe? A gente vai aprender a conseguir evitar esse tipo de sofrimento desnecessário, tá? Tá claro para vocês até aqui, gente? Tem dúvida, não? Certinho. Beleza. Se tiver dúvida do que eu tô falando, fala que a gente para, tá? Tirar a dúvida. Combinei aqui com o Richard, Paulo, perguntar bastante, viu, cara? Sempre tá perguntando, confirmando se é o que você entendeu, para a gente conseguir aí aprender o máximo possível junto, tá? Não, beleza, então, certinho. Vamos estar aprendendo também a realizar a substituição de peças de computador, né? Identificar quando é possível fazer melhora de desempenho. Nem sempre é necessário fazer melhora de desempenho, o cliente quer fazer. Da mesma forma que às vezes o cliente quer fazer, mas não é necessário para aquilo que ele usa. Então é bastante importante a gente ter essa noção, essa transparência, para a gente estar orientando o cliente. Vocês vão ver que em alguns casos, vocês vão chegar na casa do cliente, principalmente se for cliente particular. Quando você chega na casa dele, praticamente chegou o Deus da computação. Então, assim, o que vocês falarem para ele é verdade. Ele não vai te questionar. Você falou é a verdade. Só que você tem que estar preparado para dar um retorno. Se você conseguir dar um retorno positivo para o cliente, você ganha ele. Se você não conseguir, né, no caso, dar esse retorno positivo, é ao contrário, você perde esse cliente. Ele pode encontrar um outro técnico melhor que você e você talvez nunca mais vá fazer serviço para esse tipo de cliente, tá? Vamos estar aprofundando bastante a questão de placa-mãe, placa de vídeo, componentes de forma geral. Vamos ter bastante aula específica. Essa aula é só para processador, essa é só para memória. Porque às vezes a gente pensa que o processador, por exemplo, a gente vê só a frequência dele para saber qual que é melhor. A memória é só o tamanho dela para saber qual que é melhor e não é bem assim. Tem bastante, mas muitas outras características importantes. Amanhã já vamos começar a ver um pouquinho sobre isso, de forma mais geral. E depois vamos ter aulas específicas sobre cada componente do computador, tá? Vamos estar aprendendo as conexões de placa-mãe, chassi, identificar encaixe de parafusos, várias coisas aí referente à montagem mesmo do chassi. O chassi, se algum de vocês não tiver esse conhecimento, ele é a parte externa do computador, ela é aquela caixa ali onde você coloca todas as peças dentro, tá? E o chassi ele é bastante importante, porque ele é responsável por estar não só guardando as peças de forma da maior segurança, não ir água, não ir tanta poeira, né? Mas também para a questão organizacional das suas peças, ficar tudo organizadinho. Então a gente vai estar também pegando um pouquinho firme em cima disso. Vou montar um computador, qual chassi que eu preciso? Às vezes é uma coisa boba a gente pensar, é só a casca, né? Só a cara, não é importante. Mas a gente vai ver que na realidade é importante sim, tá? Identificando problemas de baterias, que seria a bateria da BIOS, vou explicar para vocês na próxima aula o que é a bateria da BIOS. Identificando problema em telas de LCD, telas de LED. Muitas vezes a gente vê aí, a minha tela deu defeito, vou trocar. Muitas vezes não é necessário, já vi casos que você troca um simples capacitor de 1,50 e resolve. Monitor aí hoje está caro pra caramba, R$300 você compra um monitor assim,
bem mais ou menos, não é grande coisa. Então, às vezes, é bem melhor você pagar só uns 50 para estar trocando, cobrar do cliente, às vezes, R$ 50, né? Se for para o cliente, se for para você, você nem tem esse custo. Então, vale a pena. Vamos estar aprendendo a desmontar o computador para fazer teste da placa-mãe separado. Vocês sabiam que é possível o computador funcionar fora do chassi? Não sabia, não. A gente tira ele Não da sabia. caixa, tem uma mãe ali, a gente aprender. Tira ele do chassi, coloca numa bancada e faz o teste. É claro que tem que ter alguns cuidados específicos, né? A gente vai estar aprendendo. Mas o chassi não é necessário, não. Aquela caixa ali não é necessária de forma alguma. Um detalhezinho muito importante, pessoal. Chassi é uma coisa, é o mesmo que gabinete, que o pessoal fala. É aquela caixa que está por fora e guarda todas as peças. CPU não é a mesma coisa de chassi, tá? O pessoal às vezes fala, vou ali buscar uma CPU de um colega meu. Então ele deve estar buscando só o processador, porque CPU é processador, tá? Quando é a caixa toda, é gabinete ou chassi, e não CPU. É claro que a gente tem que entender que algumas pessoas são leigas, né? Mas para a gente que é técnico é inadmissível estar falando isso. A gente vai falar bastante sobre isso para que vocês não cometam esse tipo de erro, tá? Configuração de equipamento, instalação de software, a gente vai estar vendo, instalação de sistemas operacionais. Vamos estar fazendo na prática, né? Hoje é bem tranquilo instalar um sistema operacional, super tranquilo. Só que tem um negocinho que chama Drive. Vocês já ouviram falar de Drive? Você tem que instalar depois? Sim. Drives, o que é um Drive? Alguém sabe dizer? Arrisca aí, Paulo, o que é um Drive? Eu não tenho conhecimento. Eu não sei explicar, não. Não sabe, não? Richard? Eu sei o que é o drive, mas o específico é porque tem o drive do áudio, né? Isso. Tem o drive de áudio, o drive de vídeo, tem vários drives. O drive, ele nada mais é do que um programinha que faz a conexão entre peça e sistema operacional. O que isso quer dizer? Esse programa ele vai fazer com que sua placa de vídeo, por exemplo, funcione da maneira correta para gerar um vídeo para o seu sistema operacional, que é aquele vídeo que vai ser apresentado para você. O drive de áudio ele é responsável por fazer a placa de áudio funcionar da maneira correta, gerando áudio para a gente, gerando áudio para o sistema operacional. Então, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um computador alguma vez, que você coloca o vídeo inicia, mas ele fica travando. Ele vai, trava, vai, trava, vai, trava, vai, trava. E às vezes você não está nem na internet, falar que a internet é ruim. Você está num vídeo no computador mesmo, isso está acontecendo. Então, isso é a ausência de drive correto. Assim como a ausência do drive de áudio correto faz com que o som não seja executado. Beleza? Beleza. Vamos estar fazendo aí essa parte aqui, eu gosto pra caramba, que é uma aula extremamente prática. Realização de solda, fazendo uso de solda, de ferro de solda, estanho, malha de soldador ou mesmo de estação de retrabalho. Aquela questão que eu falei, às vezes a placa-mãe, o cara manda você ir lá comprar outra e não é necessário, tem como fazer reparo. Então vamos estar aprendendo através do multímetro e às vezes até mesmo no olho, de bater o olho ali e verificar onde tem algum defeito na placa-mãe. A gente vai praticar muito a questão de troca de componentes da placa-mãe. A gente vai estar praticando também aí a questão de refazer trilhas da placa-mãe. As trilhas o próprio não fala, é uma trilha, vamos supor que a minha mão aqui da forma que tem, é uma trilha onde corre energia. Às vezes acontece o rompimento dessa trilha por algum motivo. Então a energia não passa, porque não está encostando, né? Então a gente vai aprender a fazer o reparo, está fazendo a solda para que volte a ter contato e possa voltar a passar energia. Então isso é um negócio bem bacana, muito show de fazer. O pessoal às vezes tem um pouquinho de medo disso, viu? Solda é difícil e tal, né? Não, tem as técnicas que 2, 3 aulas vocês saem craques, soldadores profissionais já, beleza? Beleza. Vamos estar aprendendo aí a capacidade de prestar serviços como profissional de manutenção ou empreender seu próprio negócio com conhecimento na área. Então a gente vai estar vendo quando que é bacana você fazer por conta própria, quando que é legal você abrir um serviço, você vai abrir uma empresa que mexe com essa área, o que eu preciso quando eu vou abrir essa empresa, qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo, como que eu cobro dos meus clientes, como que eu vou atrás de cliente, a gente vai ter uma aulinha para ver essa questão aí, bem bacana, tá? O planejamento do trabalho de assistência técnica, que está diretamente voltado para isso, né?
atentando-se ao local de trabalho, a seus componentes. É aquela questão que eu falei, você saber o que você precisa. Vou montar uma assistência, seja na minha residência, só para meus clientes, ou talvez eu vou montar uma empresa mesmo. O que eu preciso? Quais peças que são necessárias eu manter ali reserva? Quais ferramentas que eu preciso realmente de ter? Porque tem muita ferramenta cara que você não usa, né, sabe? Tem outras formas de você fazer um reparo sem usar essa ferramenta cara. Então, às vezes, vou montar uma bancada bacana. Você consegue economizar R$1.000 de cara com isso aí. R$1.000 é bastante dinheiro nos dias de hoje, né? Identificação de erros de montagem. É muito importante a gente identificar esses erros pelo seguinte: às vezes você pega retrabalho para fazer, a pessoa chamou um técnico, o técnico não conseguiu atender a expectativa dela, né, ainda continuou dando defeito. Vocês vão estar voltando na casa dele, vão estar indo na casa dele e refazer esse serviço. Então você tem que estar apto a descobrir o que o outro técnico fez de errado para que você possa fazer a correção, tá? Bastante importante a gente aprender. E às vezes até a gente mesmo comete algum erro. Só que a gente tem que estar esperto no seguinte: cometi um erro. Quando eu liguei o computador, eu já identifiquei que algo não está certo, eu já vou atrás de identificar onde que eu errei e corrigir, né? Isso aí acontece às vezes. Todo técnico às vezes esquece algum detalhezinho. Vamos estar vendo também a questão aí de postura, né? Postura profissional diante de situações de problema, como lidar com o cliente quando tiver algum problema. Vamos estar aprendendo aí qual que é a forma de atender o cliente, ouvir, né, o que ele tem a dizer, entender o problema dele, que às vezes é difícil, às vezes o cliente não consegue explicar muito bem por não ter um conhecimento técnico, né? E a gente tem que saber ouvir, saber trazer isso para uma linguagem que a gente técnico entende para conseguir solucionar o problema dele. E demonstrar aí a eficiência e ética no trabalho. A gente tem que ser bastante eficiente. Se foi eficiente, resolveu o problema, tratou o cliente bem e foi bem ético, cara, não tem erro. Ele vai estar te chamando de novo, você ganhou o cliente. Às vezes o cliente paga até mais caro por isso. Vamos estar aprendendo a questão de comunicação de forma clara e assertiva, que é o que eu falei para vocês. A gente que é técnico, a gente tem uma grande mania de falar aí jargões, né? Falar esses termos mais técnicos. Só que o cliente não entende esse termo. Então tem que saber identificar quando eu estou conversando com uma pessoa que posso falar termos técnicos, porque ela entende, e quando eu tenho que falar termos leigos, porque é aquele cliente que não tem um conhecimento técnico. Isso é bastante importante, tá? Aprender a trabalhar de forma colaborativa com colegas, né? Cumprindo prazos, tarefas propostas. Isso aí é bastante importante. Às vezes a gente trabalha com manutenção, se deparar com alguns problemas que a gente precisa de um colega de trabalho para estar auxiliando a gente. Às vezes você trava em alguma coisa, às vezes é defeito simples, mas a gente trava em alguns momentos. Então, tanto para quem trabalha de forma autônoma, quanto para quem trabalha aí também em empresas, você tem que saber trabalhar de forma colaborativa, né? Tá dando uma mão para o seu colega e o seu colega dá uma mão sempre que necessário. E vamos estar aprendendo também aí essa questão de impressoras, né? Unidade digital de análise e manutenção básica de impressora. Essa parte aí é moleza da gente estar trabalhando, bem simples mesmo. Manutenção de celulares, que é o outro módulo, 30 horas, modo difícil. Difícil pelo seguinte, porque a gente está acostumado com uma realidade bem diferente do que realmente é. Então, até a gente desmitificar algumas coisas, né? O pessoal às vezes fala o seguinte: o celular tem que fazer solda ali, é muito difícil, é quase impossível, eu nem pego para fazer. E às vezes a gente entra já no curso com esse medo, né? Você entra no curso e fala: nossa, mas na parte de celular, né? Nossa, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu erro. Primeiro que está no lugar certo de errar, que é o curso. E segundo que vocês vão ver o seguinte: não tem nada de muito difícil em manutenção de celular, gente. De certa forma é a mesma manutenção do computador, né? O raciocínio de funcionamento é o mesmo, porém o que acontece? A gente tem um espaço menor para trabalhar, as peças são menores. Fora isso, não muda muita coisa não, é bem tranquilo. Vamos estar aprendendo a resolução de conflitos, né? No processo de manutenção de celulares, da manutenção em diversos sistemas, Android, no iOS também, que também não é um bicho de 7 cabeças, o pessoal pensa que é, mas não é. Vamos estar entendendo aí a diferença entre as tecnologias com G. A gente vai estar falando sobre isso mais para frente, não adianta aprofundar agora não. Atender cliente interno, externo, às vezes o cliente vem até você, às vezes você precisa de ir para ele.
até onde ele está, né, para estar resolvendo. Desmontar aparelhos iPhone, aparelhos Android também a gente vai estar aprendendo a desmontar. Também não é bicho de sete cabeças, bem tranquilo. Depois que vocês aprenderem a técnica, então, fica super de boa. Você vai aplicar aquela técnica ali, é uma ordem que já tem de desmontagem, bem tranquilo. Utiliza equipamentos de segurança, justamente para evitar de danificar, né, os aparelhos. Trabalhar com o multímetro e o frequencímetro. Já entra o frequencímetro e a mais em relação à manutenção de computadores, tá? Mas é bem tranquilo também. Conhecimento de técnicos para microsoldagem. A microsoldagem nada mais é do que uma solda comum. Só que se fala micro porque o espaço que você tem ali dentro é bem menor. Então você precisa de equipamentos específicos, né? É diferente da forma que você faz a solda no computador. Mas a ideia, o raciocínio é o mesmo, né? Não tem muita diferença não, tá? Conhecimento de ferramentas utilizadas para soldar, identificar os erros e consertos em conectores. Conector aí que fala seria esses conectores de onde que a gente coloca o cabo para carregar. Muitas vezes o cara vai, encaixa o cabo lá para fazer o carregamento, puxa de mau jeito, ele quebra, tá? Então é um defeito bastante comum de ter em celulares. E, assim, muitas vezes acontece das pessoas até trocar o celular por causa disso, sendo que dá para fazer um reparo bem tranquilo, tá? Vamos estar aprendendo a fazer troca aí de baterias, botão power, que também dá muito defeito. Soldar periféricos internos do celular, bem tranquilo. Vamos estar aprendendo o que é necessário também para montar a estrutura de uma assistência técnica, né, para celulares, da mesma forma que dos computadores, só que para celular. Está entendendo a funcionalidade, sistema operacional e acessórios de um tablet, mais tranquilo ainda, porque o tablet, de forma geral, ele nada mais é do que um celular grande. O funcionamento é basicamente a mesma coisa. Então, depois que você pegou a manha ali de fazer a manutenção do celular, de tablet, vai tranquilo, tá? Identificação de principais defeitos no tablet, solucionar também, né? Tudo que a gente for ver e como identificar, a gente tem que aprender a solucionar. Executar instalação e configuração de microscópio USB digital, vamos estar vendo para frente, não vou adentrar isso agora, tá? Noções sobre segurança da informação, que é como deixar o celular um pouco mais seguro, não deixar... Sim? Não, falei com minha prima que passou aqui. Ah, tá tranquilo, não tem problema não. Então vamos estar aprendendo a não deixar o celular vulnerável, né? Deixar ele o mais seguro possível, evitar a questão aí de alguém hackear. Hoje está bem comum essa questão de hackeamento de aparelho, né, de computadores. Troca de bateria, botão power, soldagem de periféricos com cuidado e segurança. É aquela questão que eu falei, técnicas. Tá? Não precisa de ter medo disso aqui não. Depois que a gente aprendeu a técnica, vira melzinho e chupeta. Bem tranquilo mesmo. E vamos estar vendo por último aí a questão de noções do Código de Defesa do Consumidor. Isso aqui é bem útil pelo seguinte, para que você não pegue aquele cliente, que a gente fala um pouco encrenqueiro, né? Aquele cliente que está querendo cobrar de você, você arruma um conector, dá um defeito na tela e ele quer que você conserte a tela. Poxa, peraí, você não mexeu em tela, né? Então, a gente aprendendo o Código de Defesa, a gente vai saber como lidar, até onde que eu posso chegar, quando que eu posso falar não para o cliente, quando que eu devo solucionar, né? E também para que você possa sempre estar atendendo o que o Código de Defesa manda, para que você não tenha problemas aí com lei, né? Porque o Código de Defesa também pega bem pesado se você não estiver atendendo aí o que eles pedem para o consumidor. Beleza? Beleza. Tranquilo, Richard? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Por enquanto não, né? Tá, a Catiele vai estar conversando com vocês aí, o próximo horário agora vai ser com ela. Aí ela vai explicar melhor aí como funciona a instituição, como funciona alguns detalhes do curso. E ela vai negociar com vocês essa questão, se a gente vai ter aula amanhã ou não. Ela vai estar passando para vocês direitinho, beleza? Beleza, então. Vou estar encerrando aqui então. Por hoje era isso, era só dar uma pincelada, entender aí o que vai estar sendo feito, o que a gente vai ver. Amanhã, se der certo, a gente já pega firme, beleza? Beleza, então. Falou, brigadão, hein? Valeu, meu amigo, tudo de bom. Falou.